está fazendo nada, você não vai errar. Vamos meditar nisso, né? Pensa nisso. Se você não está fazendo nada, quer dizer, se Deus não te chamou para fazer nada, ou você não está fazendo nada, você tem uma chance a menos de errar. Então, quem está fazendo alguma coisa vai ter mais chance para errar. Por isso, você tem que ter paciência com quem está na porta, independente de quem seja, porque quem está na porta vai errar. Tem que ter paciência com quem está tocando, que está fazendo alguma coisa. Quem está tocando vai errar. Tem que ter paciência com quem está na mesa, porque quem está na mesa vai errar. Tem que ter paciência com o pastor. Provavelmente ele vai errar. Então, você quer cantar aqui na frente? Então você vai errar. Porque todo mundo que está tentando fazer alguma coisa erra. Mas uma vantagem, irmãos, nós não vamos parar, não é verdade? Nós não vamos desistir porque erramos. O Marlene veio aqui, errou uma estrofe, não vou cantar mais. Isso aí é pessoas fracas que agem assim. Pode ver que no outro culto vai estar aqui cantando. Aconteceu um problema lá, então eu vou parar de fazer tal, vou parar de tocar. Então é fraco, pessoa fraca que para. Porque se nós pegar o Abraham Lincoln, homem de Deus, ele viveu sua vida de derrotas, até que um dia ele venceu. E quando ele venceu, entrou para a história como um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Um homem que perdia praticamente todas. Então, quer ferir a Deus é abandonar o que você está fazendo. Se você foi chamado para fazer. Não é verdade? Porque Deus não gosta que ninguém deixa de fazer o que Ele chamou para fazer. Agora, se você não foi chamado, então você tem a obrigação de parar, dever de parar. Mas se você foi chamado, é um erro fatal parar. Não é verdade? Então, se Deus te chamou para fazer algo, faça. Deus te chamou para estar aí sentadinho, bonitinho, faça. Não saia daí. Amém? Simplesmente faça o que Ele mandou fazer. Não é verdade? Glória a Deus por isso. Deus te mandou cantar, cante. Você vai errar, mas cante. Adore. Deus te mandou tocar, toque. Deus te mandou pregar, pregue. Então, só erra quem faz. Não é verdade? Quanto mais você faz, mais você erra. Estou falando que isso serve em todos os sentidos, né? Da vida, né? Da vida, isso serve em todos os sentidos da vida. Por que você no trânsito você errou? Porque você está dirigindo. Você não vai xingar ninguém, porque um dia você errou também no trânsito. Um dia você fez coisas que não devia no trânsito. Não é verdade? É isso aí, irmãos. Por que a esposa queima a comida? Queima o arroz. Não prestou atenção. Não, ela queimou principalmente o que ela está fazendo. Se ela nunca fizesse feijão, nunca fizesse arroz, nunca ia queimar. Mas um dia pode acontecer. Agora, todas as vezes, né, falta de atenção. Mas certo é que só erra aquele que está fazendo alguma coisa. Então, Deus nos ajude a ter essa consciência. Deus nos ajude a ter essa maturidade espiritual. E não se frustrar com nada. Não desanimar com nada. Mas levantar a cabeça e passar por cima, não é verdade? Graças a Deus por isso. Aleluia por isso. Pois bem, irmãos, nós vamos ler um pouco da palavra nessa hora. Nós vamos ler 1 Crônicas 17. Vamos ler a palavra de Deus. Até o verso 8, tá bom? Sucedeu, pois,
que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinos. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e diz a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar. Bom, se Deus não mandou fazer, não faça. Porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo. Tem pessoas que não sabem onde vem o nome tabernáculo, né? Todos vocês tirou tabernáculo, tem assembleia, tem batista. Muita gente eu ouvi falar que não sabe desse nome, tabernáculo. Mas antigamente só era tabernáculo, viu, irmãos? Em todo o Velho Testamento, Deus andava de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Foi daí que surgiu esse nome, né? Por todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo em Israel. Eu estive contigo por toda parte, por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Amém? Vamos ter uma palavra de oração com o nosso Deus. O Senhor é maravilhoso, Deus. Nós podemos gritar, nós podemos saltar, nós podemos correr, nós podemos orar, nós podemos cantar, nós podemos, ó Deus, fazer tudo em louvor ao seu nome. Nós somos tão pequenos, mas o Senhor é tão grande, tão maravilhoso. Perdoou nossos pecados, nos tirou do charco de lodo e nos colocou na tua palavra, diante da tua luz. Meu Deus, abençoe nossos ouvidos para entender a sua palavra. Que possamos ter uma mente de Cristo, para captar o que é de Cristo, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podemos assentarmos. Está no meu coração, irmãos, vocês que têm a Bíblia aí, abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4. Já faz acho que uma semana que essas escrituras estão no meu coração. Deus falando comigo: não deixe o meu povo esquecer do meu profeta. Parece que a gente tem tanto para pregar. Domingo eu citei isso, a gente tem tanto para pregar. Se for ver, a gente não prega nem sobre Elias. Eu já estava sentindo esse desejo de falar algumas coisas sobre o profeta dessa era, quando eu disse aquelas palavras. A gente tem tanto que pregar, tem tanto que falar, que os rudimentos, até bíblico, né, a gente vai deixando eles. Mas muitas vezes a gente gosta de dar aquela recapitulada, né? Irmãos, diz assim, ó, Isaías capítulo 4, Malaquias capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, você teme o nome do Senhor Jesus? Nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas,
e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos de juízo. Verso 5: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, Malaquias foi o último profeta menor da Bíblia. E quando ele profetizou, você pode ver que depois de Malaquias é o Novo Testamento, ele é o último profeta. Mas ele tinha profetizado que Elias viria. Vamos ler de novo, verso 5? Eis que eu vos envio, não que eu vos enviei o profeta Elias, porque o profeta Elias está lá atrás, no começo da Bíblia, lá longe, né? Está aí, ó, bem longe aí, ó. Não é verdade? Ixi, você vai encontrar o profeta Elias lá em Reis. Mas Malaquias está dizendo assim: eis que eu vos envio o profeta Elias. Antes que venha o dia grande. Qual que é o dia grande? O dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. E terrível do Senhor. Qual que é o dia terrível do Senhor? É o dia da grande tribulação. Então antes desse dia, Deus enviaria quem? O profeta Elias. Irmãos, esse espírito de Elias, não estamos falando de espiritismo, tá? Porque o espiritismo crê em reencarnação, nós não. Nós cremos que Deus trabalha numa linha de espírito. Deus trabalha de uma maneira igual em homens diferentes. Então não é que Elias foi e reencarnou de novo. Tira isso da sua cabeça, isso aí é Satanás te enganando. Deus trabalha no mesmo espírito em homens diferentes, da mesma maneira. Tá bom? Porque Deus vai enviar o espírito de Elias. Presta atenção, irmãos, para vocês não esquecerem esse detalhe. 5 vezes. Tá bom? 5 vezes. A primeira vez que Deus enviou esse espírito foi em Elias mesmo, tisbita. Quando Elias foi subir numa carruagem ao céu, Elias perguntou: o que queres que eu te faça? Preste atenção no que Eliseu pediu. Irmãos, vocês vão ter que encarar alguém para pregar muitas vezes. Preste atenção no que Eliseu pediu. Eliseu disse assim: Elias, eu quero a porção dobrada do quê? Do teu espírito. Ele pediu 2 porções do espírito de Elias. Amém? Quem acha a primeira escritura aí para mim, para a gente ler? Eu podia ter preparado, irmãos, mas eu achei que eu não ia ler, Reis. Aqui, ó, estou aqui, ó, Elias no Monte Horebe. Vamos ver se é aqui. Elias no Monte Horebe. Vamos ver se quem acha aí primeiro me fala o versículo. Vamos lá, já estou aqui em 1 Reis. Quem achar aí primeiro, veja bem. Elias, tá, 2 Reis, irmãos. 2 Reis, verso 2. Todos acharam aí? Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Glória a Deus. Deixa eu ver se o versículo, vamos ler todo o capítulo, né? Aqui, ó, o verso 9. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Amém? Então o que Eliseu pediu? Porção dobrada do espírito de Elias.
O espírito de Elias, então, repousou sobre Eliseu. Quer a prova disso? Elias pegou a capa e bateu no Rio Jordão, e o Rio Jordão se abriu em dois. Quando, veja bem aqui, ó, quando a capa, veja bem aqui, ó, no verso 14, e verso 13, e também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e lhe feriu a água, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Amém? Ele não pediu porção dobrada do espírito de Elias, e recebeu, até então que ele pegou a capa de Elias, bateu no Jordão, e o Jordão então obedeceu, porque ele tinha a porção dobrada do espírito de Elias. Entenda que Elias subiu e nada reencarnou ali. Por favor, gente, se alguém falar que é reencarnação, fala para ele que ele está enganado, porque Elias subiu vivinho. Se fosse reencarnação, Elias tinha que ter morrido. Presta esse detalhe aí, irmão. Vocês vão ensinar as pessoas. Presta atenção, hoje é um curso de ensinamento. Presta atenção nesse detalhe. Elias subiu vivo. Ele não morreu para reencarnar. Mas tinha um espírito que foi chamado, intitulado espírito de Elias, que acompanhava Elias. E quando Elias subiu, ele não precisava mais desse espírito. Então esse espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Até então ele bateu nas águas, né? Amém? Glória a Deus. Bateu ali nas águas e as águas se dividiram. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, que o ventilador gosta de me ajudar. Veja bem aqui, ó. Veja bem aqui, verso 15. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: olha aí, irmãos, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Chegaram a se curvar diante de Elias em terra, porque descobriu que o espírito de Elias repousara sobre Eliseu. E quem falou isso para os profetas? Foi Deus. Eles não eram profetas de Deus? Deus falou para eles: olha lá, ó, vocês estão vendo lá o sinal? O Jordão se abriu. Então o que isso quer dizer? Que o mesmo espírito que estava em Elias hoje está em Eliseu. E por isso o Jordão se abriu e falou assim: olha lá, tá vendo? Ó, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E eles se prostraram, recebendo ele como Senhor, recebendo ele como profeta de Deus. Tá certo? Então, irmãos, Deus prometeu em Malaquias, capítulo 4, verso 5, que antes do dia grande e terrível do Senhor, Elias viria novamente. Olha que coisa boa. Glória a Deus. Elias viria novamente. Vocês viram aqui, ó, irmãos, Malaquias 4, 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora, o que é essa maldição de falta de chuva aí? O povo não quer se converter. É Deus dando um sinal para eles. O que é esse apagão aí? Falta de chuva. Vê se eles querem, vê se eles querem Deus. Eles querem não, quer bagunçar, quer aprovar leis contra a Bíblia. É isso que eles estão fazendo. E quer chuva de Deus. Falei para vocês que Deus não vai deixar faltar água. Sabe por quê? Vai faltar uma porção sim, mas morrer de sede não vai. Sabe por quê? Porque Deus cuida do seu povo. Mas eles estão passando apuro aí, ó, nas regiões aí, porque não quer se converter. E quando o povo não se converte, Deus fere a terra com maldição. Quer ter um lar abençoado? Quer ter um lar de bênção? Entrega a sua vida a Cristo. É como você fez. Continue assim e seu lar vai ser uma bênção. Não é verdade? Então vamos lá, irmãos. Abre sua Bíblia para mim em São Lucas capítulo 1. É muito importante ter uma canetinha, um papel. Quando o pastor fala, você anota, porque aí você consegue explicar para as pessoas da onde nós estamos tirando um profeta. Porque, da onde vocês tirou um profeta, gente? Da onde vocês tirou isso?
Então você tem que explicar, né? Não seja mais indouto, não. Você tem que saber da sua fé. Você tem que se interessar por ela. Não é verdade? Você não pode estar em qualquer igreja por estar. Você tem que saber. Não é verdade? Irmãos, então, Elias foi o primeiro Elias. O segundo Elias foi Eliseu. O espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Você leu na sua Bíblia. Até os profetas descobriu isso. O terceiro Elias é João Batista. Você não quer saber disso na terminação, meu irmão. Você tem que agradecer a Deus por ser revelado hoje. Lê aí para você ver assim, ó, o terceiro Elias, são 5 Elias que vai vir. O terceiro é João Batista. Veja aí, ó, São Lucas capítulo 1, verso 17. Aqui, ó, tá falando aí, ó, o anúncio do nascimento de João, tá? Aí depois lendo tudo aí, se você quiser ler em casa, pode ler tranquilo, tá? Mas falando de João aqui, ó, verso 16, Lucas 1,16: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Aqui, ó, e irá adiante dele, João Batista, tá? No espírito e virtude de Elias. Tá aí o terceiro Elias, são 5, estou mostrando o terceiro. Para converter o coração dos pais aos filhos. Vamos ler Malaquias, o que disse? Vamos ler, volta aí, irmão, não tenha preguiça não, por favor, me ajuda, eu vou te ajudar, tá bom? Malaquias, o que diz aí, ó? O que esse Elias vai fazer? Converter o coração dos filhos a seus pais, e dos pais aos filhos. Olha esse Elias que ele está fazendo aqui, ó. E converterá, cumprindo a profecia, a primeira parte dela. Para converter o coração dos pais aos filhos. Cumpriu ou não cumpriu o que Malaquias falou? Cumpriu, gente. Mas não cumpriu toda a escritura, porque João Batista só converteu o coração dos pais aos filhos. E dos filhos aos pais, cadê? É só metade. Meu Deus. Vou ler de novo, tá bom? Talvez vocês não captou. Porque Elias, irmãos, ele ia converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. João Batista só conseguiu a metade, ó. Só foi dado a ele só a metade, ó. Não era ele. Ó, ele irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência. Não falou dos filhos aos pais, faltou. Mas os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então João Batista, irmãos, era o terceiro Elias. Vou te dar mais uma escritura para provar isso. São Mateus capítulo 17. Vamos lá? Vamos ler? Vamos ler, que hoje é o dia de você aprender. São Mateus capítulo 17. Veja bem, coisa que você nunca ia ver se você não estivesse revelado, tá bom? Você não adianta, que você nunca vai ver isso na denominação. Isso tem que ser dado somente de Deus, não de um sistema religioso, não de uma teologia, não é? Olha que os discípulos, irmão, sabiam que Elias ia vir. Os discípulos não eram bobos, não. Os discípulos não eram pessoa de ficar lendo a Bíblia toda, não. Eles prestavam atenção para ver as profecias se cumprindo. Aleluia. E olha aqui, irmãos, veja bem aqui, o 10, São Mateus 17, 10. E os seus discípulos o interrogaram Jesus, tá? Dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Amém? Amém. Jesus respondendo disse-lhe: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Verso 12: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Olha aqui, ó, quem que é o Elias? Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista, o terceiro Elias. Amém, irmãos? Dá para você entender? Amém. Que Jesus falou para eles: o Elias já veio, vocês estão cegos, vocês não viram. Mas quem que era, meu Senhor? Mataram ele, bateram nele, cortaram a cabeça dele. Ah, tá, João. Caiu a ficha, né? Entenderam que era João Batista, o Elias que é de vir, o terceiro Elias.
E você sabia que Elias viria 3, 4, 5 vezes? Graças a Deus, não é verdade? Você não é indouto, mas não. Você sabe que Elias foi prometido. Você sabe que Deus prometeu Elias vir. Agora, se você notar aí, ó, São Mateus 17, verso 11, diz assim, ó: e Jesus respondendo disse-lhe: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora, Jesus estava falando aí de 2 Elias. Eu sei que hoje é difícil entender, né? Mas tenha paciência, vocês vão entender com o tempo, tá? Está falando de 2 Elias, um que viria e restauraria todas as coisas, e um que já veio, porque João Batista não restaurou todas as coisas. E Apocalipse? E a semente da serpente? E o batismo do Espírito Santo? E o falar em língua? João Batista não restaurou todas as coisas? Mas Deus prometeu um 4º Elias. Glória a Deus. Amém? Amém. E isso cumpriu no ministério do profeta dessa era, William Marion Glória a Branham. Deus. Amém. Graças a Deus por isso. Amém? Amém. Por que nós sabemos disso, irmãos? Porque esse Elias restaurou toda a Bíblia. Apocalipse é um bicho de 7 cabeças para terminação, né? Mas para nós, irmãos, é um livro muito simples hoje de entender. Você sabe por quê? Porque foi revelado. Nós não somos melhores, é que Deus teve misericórdia e revelou a Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Hoje você pode crer no dom de língua, com ordem. Hoje você pode crer que Jesus não é 3, que Deus não é trindade. Você não precisa crer numa Santíssima Trindade, como os católicos. Isso aí é a doutrina deles, eles creem se eles quiserem. Mas você sabe que Deus é um. Estão entendendo, irmãos? Então foi restaurado todas as coisas. Amém? Abre sua Bíblia em Apocalipse 10 aí, ó. Muito bom mesmo, irmão. Essas coisas aqui é só para eleito. E você é eleito de Deus, não é? Você vai sentir que isso aqui é coisa de Deus. Olha aqui, ó. 10 verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém? Nós estamos na voz do 7º anjo. Aleluia por isso. Então já não é mais segredo para a noiva a Bíblia. Já não tem mais nada que você não entenda dela, porque tudo foi revelado para você. Todo o mistério foi aberto. E você tem apenas que crer hoje. Você tem apenas que abrir seu coração e crer na palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, irmãos, alguém perguntou assim, mas e aí? Onde que está o nome de William Branham na Bíblia, que eu creio? Você sabe qual foi a resposta que nós damos? Que o profeta deu? No tempo de João Batista, onde estava João Batista na Bíblia? Você tem que crer pelos frutos. Você tem que crer. A Bíblia fala, pelos frutos se conhece a árvore. Amém? Agora, irmão, por que Deus quis usar esse Espírito 5 vezes? Agora eu vou mostrar a última vez para vocês. O último estado, a última manifestação de Elias, que está por vir aí ainda, tá? Certo? Falta mais uma. Eu falei de 4, falei de Elias o Tisbita, falei de Eliseu, que o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Falei sobre João Batista, que Jesus falou que o Espírito de Elias estava em João Batista. Falei do irmão Branham, pelos sinais, cumprido. Tá bom? Uma voz, o irmão Branham estava batizando, irmãos, porque Deus tem que provar a sua palavra. Jesus não estava no rio e uma voz não desceu do céu e falou: aqui está meu filho amado, em quem compraz-me habitar. E por que nós cremos? Porque está na Bíblia, claro. Mas no dia lá não estava na Bíblia. Tiveram que crer por fé. E aí? Tiveram que crer quem ouviu, quem testificou. Por que nós cremos? Porque alguém testificou para nós. Porque alguém escreveu. João escreveu para mim. Eu li o que João escreveu e creio em que João falou. E sei que é verdade, porque eu creio no que João falou. Amém.
Agora você tem que crer o que eu estou falando, é verdade. Glória a Deus. O irmão Branham estava batizando a 17ª pessoa no Rio Ohio, nos Estados Unidos. Batizando-as em nome de Jesus. Tinha uma moça só de mini saia, só de roupas de banho, assim, essas roupas indecentes de praia, que o mundo aceita porque é cego, né? Aceitando. Ali, o irmão Branham batizando. E ela lá zombando, rindo, né? Bíblia, você tá aí, né? Você falou assim, fulana, não sei o nome dela, volta, dá licença, eu estou realizando um batismo aqui, você está atrapalhando. Você não devia estar fazendo isso. Você não sabe que isso é errado, ficar aqui gritando, ficar aqui dessas roupas desse jeito, respeita. E ela continuou nem aí, ligando, gritando, zombando. Daqui a pouco, irmão, quando estava batizando a 17ª pessoa, veio do céu uma luz. Diante, não é de uma pessoa não, diante de 500 pessoas. 500, não é uma pessoa, 500. E viu-se uma luz e ouviu-se uma voz que disse: como João Batista precursou a minha primeira vinda, que antes de Jesus vir, João Batista veio na frente, ele abriu o caminho. Aquela voz disse: tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Glória a Deus. O irmão Branham morreu, mas a mensagem dele está precursando a segunda vinda. Cumpriu. Cumpriu ou não cumpriu? Paulo morreu, mas o que Paulo escreveu está aqui ajudando até hoje. Pedro morreu, mas o que Pedro morreu está ajudando aqui até hoje. Alguém falou assim para mim, assim, eu não creio em profeta, seu profeta está morto. Eu falei assim, mas Paulo também está morto, você não crê em Paulo? Pedro também está morto, você não creu em Pedro? Que Pedro escreveu? Não é verdade? Estou ensinando isso porque as pessoas vão interrogar vocês. Eu conheço esses demônios aí, religiosos. Ah, está morto. Claro, todos estão mortos, só Jesus ressuscitou. O irmão Branham não é Deus para ressuscitar. Ele está morto mesmo, ué. Mas dormindo no Senhor, como Paulo, como Pedro. Mas o que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, o que João escreveu, mesmo eles estando mortos, entre aspas, está valendo até hoje, irmão. Porque o que eles escreveu foi Jesus que deu. Amém. E aquela voz falou assim, a tua mensagem, todo mundo escutou, uns desmaiavam, uns corriam, outros gritavam, outros desesperavam, outros davam glória a Deus, outros falavam em língua. E aquela pobre alma no barco caiu, bateu a cabeça e foi parar no hospício. E se ela estiver viva ainda, ela está lá até hoje, porque desrespeitou a obra de Deus. Verdade. Quando aquela luz apareceu, ela levou um susto, caiu, bateu a cabeça no barco e veio a ficar demente. Respeito é bom e Deus gosta, não é verdade? Amém. Por mais que seja qualquer... Pode ser um padre, irmão, mas vamos respeitar. Pode ser um padre fazendo missa, respeita. Deixa ele. Pode ser um pastor de qualquer igreja aí, respeita. Pode ser Assembleia Batista, Metodista, não importa, respeite, irmãos. Não ria, não. Pode ser macumba. Para que ir lá quebrar o litro da macumba? Deixa a macumba lá. Para que te chutar a vela? Deixa a vela lá, você não precisa de vela. Você não precisa de galinha preta da macumba, deixa lá. Deixa o povo com a fé deles. Você não tem uma fé verdadeira? Continue com a sua fé. Verdade. Verdade, irmãos? Então não precisamos respeitar a fé de ninguém, tá bom? De nenhuma religião, deixa eles. Deus pode ter misericórdia deles como teve de você. Amém. Não é verdade? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, o irmão Branham entrou como quarto Elias. Ele restaurou toda a Bíblia. Ele restaurou toda a palavra, vocês estão entendendo? Não há mais mistério. Ele já revelou os 7 selos, as 7 taças, as 7 eras, os 7 Espíritos de Deus. Tudo isso aí, ó. Como que eu vou pregar para você num dia só? 7 eras, 7 taças, 7 eras, 7 selos, 7 Espíritos de Deus, que os olhos dele rodeiam os 4 animais de Apocalipse, capítulo 4, de Ezequiel 37. Como nós vamos... Está tudo revelado, irmãos. Não tem mais mistério, não.
Meu Deus, 4 animais, o que é isso? Está revelado. É só você ler a mensagem que você vai entender. Está tudo revelado. Está na nossa mão isso. Glória a Deus. O quinto Elias, irmãos, porque Deus trabalha em números perfeitos, tá? A matemática de Deus é 3, 5, 7, 12, 40 e 50. Deus trabalha nesses números, tá bom? Tá? Repetindo: 3, 5, 7, 12, 40, 50. Esses são os números que Deus trabalha em toda a Bíblia. Tudo que Ele vai fazer é nesses números. Tá bom? Amém? 3 é perfeição. Se eu nunca falar, irmão, vocês nunca vão aprender. Então tem que falar um dia, não é verdade? 3 é perfeição. Quem já sabe, só confirma. 5 é graça. É verdade? 7 é perfeição? Eu acho que eu falei enganado, né? Tá certo, né? 3 é perfeição, Deus trabalha em 3. 5 é graça. 7, que Deus trabalhou com as 7 eras, com 7 selos, 7 taças. 12, Ele trabalhou com os 12 discípulos, 12 patriarcas, tá bom? 40 é o número de tribulação. Moisés ficou 40 dias em cima do monte. Jesus também ficou 40 dias jejuando em cima do monte, que é número de juízo, é o 40. 50 é jubileu. 50 é Pentecoste. Esses são os números que Deus trabalha. Se vocês, é bom vocês saberem disso. Quando você lê a Bíblia, você vai ficando mais fácil de entender ela, né? Tá bom? Então Deus trabalha aí nesses números. Tá? Se a pessoa tem um lápis, tem uma caneta, é fácil. Mas aí você vai anotando. Tá bom, então Deus, com Elias, Deus usou o número 5, que é graça. E onde ele manifestou a 5ª vez? Apocalipse, capítulo 11. Abre sua Bíblia lá, tá? Aí, ó, Apocalipse, capítulo 11. Ele vai vir para os judeus agora. Que não sei se vocês percebeu. Marca aí Apocalipse 11. Mas eu não vou citar, não. Apocalipse 11, eu vou só citar. Lá em São Mateus 17, Elias e Moisés estavam conversando com Jesus no Monte da Transfiguração. É ou não é? Por que Elias ficou vivo, irmãos? Porque Deus ia usar Elias novamente. Vivo, nada de reencarnação. E quando Elias vai aparecer, irmãos? Vocês têm que guardar isso, porque isso é importante também. Quando Elias, o tisbita, o primeiro Elias, vai aparecer novamente, porque ele subiu vivo. Até Jesus morreu para subir. Mas ele subiu numa carruagem vivo, como Enoque. Porque os judeus, irmãos, não creem em Jesus até hoje. E para os judeus crerem em Jesus, eles precisam de Elias e de Moisés. Então, para os judeus crer que Jesus é o homem de Deus, Jesus é o Filho de Deus, Deus reservou Moisés e Elias vivo. Você pode ver que Moisés morreu, mas ninguém nunca achou o corpo de Moisés. Eu podia ler para você em Judas aí, ó. Judas capítulo 1, tá? Ninguém nunca achou o corpo de Moisés. E o diabo queria o corpo de Moisés, mas Deus falou: não, ele é meu. Esse corpo aí eu vou usar, esse corpo aí eu vou ter que usar ele lá para os judeus. Aí recolheu o Moisés com o corpo dele, como recolheu Elias com o corpo dele. Então os dois ficou com o corpo no céu, como Elias. Coisa boa, né, irmãos? Vocês creem na palavra de Deus? Amém. Por isso que eles estavam no Monte da Transfiguração conversando, Jesus conversando com Moisés e Elias. Porque os dois estavam no corpo, como você. Acredito que num corpo celeste, mas esse corpo está lá, reservado. E aqui em Apocalipse capítulo 11, veja bem aqui, irmão. Amém? Verso 3. As 2 testemunhas, e darei poder às minhas 2 testemunhas, tá bom? E profetizarão por 1260 dias vestidos de saco e de pano. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal,
fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas duas testemunhas, né? Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes quiserem. Amém? Amém? E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerá os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Agora, pastor, cadê o nome Moisés e Elias? Cadê, pastor? Não vi. Como o senhor sabe que é Moisés e Elias? Irmãos, vamos lembrar isso. Pelos frutos se conhece a árvore. Se você come uma maçã, eu preciso te falar que ela veio da macieira. Se você compra um pêssego, né? Eu como um pêssego, eu preciso falar que ele veio do pessegueiro. Você come uma banana, eu preciso falar que ela veio da bananeira. Pelo fruto você conhece a árvore. Agora vamos ver os frutos aí desses dois profetas, para ver quem é eles. Presta atenção aí, ó. Estas têm poder para fechar o céu para que não chova. Quem fechou o céu para não chover foi Elias. Amém? Nos dias da sua profecia, tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem converteu as águas em sangue foi Moisés. Pelos frutos você conheceu. Amém. Amém? E para ferir a terra com toda sorte de praga. Quem feriu a terra com toda sorte de praga? Moisés. Foi gafanhoto, foi rã, foi escuridão, foi a morte dos primogênitos. E vai precisar um exército para vencer esses dois, irmãos. Aí a besta vai levantar e vai fazer guerra com esses dois aqui. E vai vencer. Aí eles vão ser mortos. Por isso que Elias subiu vivo. Dá para entender agora? Amém? Porque agora eles têm que voltar com o corpo de carne para ser morto lá em Jerusalém. Quando eles morrerem, então Jesus vai aparecer. Aí eles vão cair sobre o seu rosto e falar: meu Deus, além de nós matar Jesus, nós matamos os seus profetas. E aí eles vão se arrepender e vai se lamentar. Todas as tribos de Israel vão se lamentar. Nós matamos o Filho de Deus, nós matamos o Messias, nossos pais mataram. Então Deus reservou essas duas testemunhas, porque senão eles não iam crer. Se eu for lá falar que Jesus é o Messias, quem vai crer? Se qualquer pastor for lá falar: ó, Jesus é o Messias, ninguém crê. Mas quando Jesus falava que era o Elias, sabe o que eles falavam? Nós temos Moisés e os profetas. Quer dizer, nós temos Moisés e Elias. Nós temos Elias, nós temos a lei e os profetas. Quer dizer, nós temos Moisés e Elias. Então Deus reservou esses dois para vir. E agora eu quero ver eles falar que tem a lei e os profetas. Porque a lei, que é Moisés, e os profetas, que é Elias, vai estar na frente deles ali, ó. Ressuscitados, viu? Porque se você continuar lendo aqui, ó, vai vir um poder do céu e vai ressuscitar essas duas testemunhas, e eles vão ficar em pé novamente, ressuscitados, e vão subir ao céu. Amém? Glória a Deus. Vivos. E quando eles sobem, Jesus desce e se apresenta a eles, e eles então se desesperam, porque além de matar o profeta, mataram o Messias. Amém? Agora alguém vai falar para você assim: pastor, mas a Bíblia fala que a lei e os profetas duraram até João. Já falaram isso para mim, está aqui na Bíblia. A lei e os profetas profetizaram até João. Irmãos, você tem que saber que João Batista foi o último profeta da lei, tá bom? Certo, irmãos? Certo? Então ele foi o último profeta da lei. Todos os profetas da lei profetizou até João. Mas aí Deus começou a trabalhar com os profetas da graça. Amém? Amém. Deus começou a trabalhar com os profetas da graça. Tá? Vamos ver aí, ó, São Mateus 23:13. É bom demais, né? Gostoso. E todo dia se nós pudéssemos ter culto assim, a gente não pode sempre. Mas é gostoso, né? A gente tem que falar muitos assuntos, então. Ó, São Mateus 23:34. O mesmo Jesus que disse que a lei e os profetas profetizou até João, foi o mesmo Jesus que disse, ó:
Portanto, eis que eu vos envio profetas. Amém? Para graça, porque os profetas da lei parou em João. Mas agora os profetas da graça. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Então o próprio Jesus falou que ia enviar profetas. Eis que eu vos envio profetas. Porque os profetas e a lei durou até João, mas agora eu vou enviar para vocês profetas da graça. E ele não mentiu não, ele cumpriu. Abre sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Amém? Ei, glória. Ele não mentiu. Deus não mente, né? Ele cumpre a sua palavra. Amém. Atos 20. Está lá a Bíblia. Vocês aberta. Glórias a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, irmãos, só um minutinho só, tá? Só estou achando o versículo, eu não queria ler. 21, irmãos. Atos 21, ó. Verso 10. Então note que existe profeta no Novo Testamento, irmãos. Porque João Batista profetizou o Velho Testamento. Ele foi o último profeta da lei. Mas João, mais o Novo Testamento tem os profetas da graça. Olha aqui, ó. Atos 21, 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Agabo. Amém? Então ele não falou que ia enviar profeta? E ele cumpriu. Veio um profeta da Judeia por nome Agabo. E ele profetizou para Paulo. Ele pegou a cinta de Paulo, ligou a mão de Paulo e os pés e falou assim: ó, esse homem aqui que vocês estão vendo aqui, ó, ele vai ser morto. E nunca mais, veja bem aqui, ó, quer dizer, o varão de quem é essa cinta, no verso 11, e o entregarão nas mãos do gentil, né? O entregarão na mão do gentil. Então ele profetizou, esse profeta do Novo Testamento. Jesus, então começou os profetas do Novo Testamento. Amém? Então Paulo foi um profeta, profetizou do tempo do fim. Pedro foi um profeta, profetizou do tempo do fim. Amém? Amém. Aleluia por isso, né? Paulo foi um profeta maior, Ágabo foi um profeta menor. Glórias a Deus. Aleluia. Tudo do Novo Testamento. Amém. Então as pessoas da terminação, irmãos, elas estão tão difíceis para elas que nem profeta do Novo Testamento elas crêem. Porque isolam uma escritura e não conseguem enxergar mais nada. Agradeça a Deus que os seus olhos estão abertos, não é verdade? Amém? Você está com seu olho aberto para a palavra de Deus. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Então, se você abrir sua Bíblia aí, ó, Efésios capítulo 4, tá? Agora a terceira escritura, né? Podia até ter mais, falar mais, mas só 3 testemunhas já tá bom. Que existe profetas, tá bom? No Novo Testamento. Não deixe ninguém te enganar mais. Efésios 4:11, veja bem aí, ó. Ó, vamos começar no verso 9. Ora, isto, eles subiram, o que é senão também antes, que tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, quem que é? Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas. Efésios 4:11. E outros para evangelistas, e outros para pastores, que somos nós, e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Ele mesmo deu uns para apóstolos, e para profetas, e para evangelistas, e para pastores e doutores. Foi ele. Não adianta falar que não tem profeta, irmãos. É a Bíblia, aleluia. Seja todo homem mentiroso, mas a palavra de Deus é a pura verdade. Glória a Deus. Você crê nela de todo o seu coração? Amém. Amém? Então, irmãos, Paulo foi tanto profeta, que se você abrir sua Bíblia aqui em Tessalonicenses, deixa eu só chegar primeiro lá, aí eu te falo já o versículo, não é verdade, irmãos? Deixa eu ver aqui, Timóteo capítulo 4, tá?
Olha, Paulo era tão profeta, e olha o que ele profetizou para o último tempo, tá? Quem profetiza é um profeta, ó. Mas o Espírito expressamente diz, quer dizer, assim diz o Senhor, né? Que nos últimos tempos, falando de hoje, hein? Apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônio, não é verdade? Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tá cheio disso, irmãos. Tendo cauterizado a sua própria consciência, né, com seminários, proibindo o casamento e ordenando a obstinância dos manjares que Deus criou para os fiéis e para que os que conhecem a verdade, a fim de não usarem delas com ações de graça, né? Então, ele profetizou que nos últimos dias os homens iam apostatar. Esses dias eu falei com uma pessoa, falei assim, olha, o que vai ser da Assembleia? Não. E hoje fala para as irmãs assim, para trabalhar pode. E aí? Então, quer dizer, e aquelas irmãs do passado que ouviu essas pregações, como que elas vão ficar? Jesus não é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Como que Deus pode condenar as irmãzinhas do passado ali por vestir uma calça? E hoje está liberado? Hoje pode cortar as pontas do cabelo? O que é isso? O que está virando, né? Sei que tem pastores fiéis, claro, ainda, né? Mas estou falando assim, irmãos, então, sem citar nomes, né? Assembleias a milhares, batistas a várias também. Mas sem citar nomes delas, com ética eu estou falando. Estou dizendo assim para vocês, como que nós vamos fazer agora? Irmãos, nós temos que permanecer a mesma coisa. Temos que ter a mesma fé. Nós temos que ter, irmãos, o mesmo equilíbrio. O mesmo Deus que quer decência lá no ano de 1900 e tanto, é o mesmo Deus que quer decência hoje. Amém. O mesmo Deus que quer seu cabelo longo, lá no tempo de Paulo, porque foi Paulo que pregou isso, né? A mulher ter o cabelo longo. É o mesmo Deus que quer seu cabelo longo hoje, ele não muda, amém? Ele não pode ser um Deus lá e um Deus hoje diferente, ele é o mesmo. Ele falou assim, ó, eu sou Deus e não mudo. Então se ficar só você decente, é sinal que Jesus vai cumprir a profecia de Jesus. Sabe o que ele falou? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Amém? Por isso, graças a Deus por isso. Então vai ficar só um pouquinho de gente mesmo. Sabe o que ele falou? Não temas, ó pequeno rebanho, porque eu agradei a dar o reino para vocês. Por quê? Glória a Deus. Porque a maioria hoje Glória a Deus. é maquiagem, é cabelo cortado, é calça. E fala, não, Jesus só quer o coração. Vem com essas coisas aí, mas isso aí é espírito de apostasia nos últimos tempos que Paulo profetizou. Mas fique livre disso. Seja liberto disso. Amém? Deus te dá graça, te dá força para você seguir a palavra. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Pai, aleluia por isso. O Senhor enviou João Batista, e feliz daqueles que aceitou João Batista como Elias. O Senhor enviou William Branham, e feliz daqueles que estão agora ouvindo a mensagem de William Branham, Senhor, porque Ele nos leva para a Bíblia, Ele nos leva para a Tua palavra. Se Ele nos tirasse dela, Ele era falso, mas Ele nos leva para a Bíblia. Aleluia. Te agradecemos pelo profeta, te agradecemos pelo Elias, o quarto Elias, te agradecemos pelas últimas horas que estamos vivendo na face da terra. Esperamos a tua vinda, esperamos e aguardamos novos céus e nova terra. Nos ajude a ser feliz em meio às tribulações, nos ajude a ser feliz em meio aos problemas, nos ajude a levantar a cabeça, Senhor, e vencer. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.